Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli. Estou passando por aqui para ler junto com vocês mais um enunciado da prova da SpaceX que aconteceu em 2017 para acesso no ano de 2018. Tudo bem? Então vamos lá. Um operário na margem A de um riacho quer enviar um equipamento de peso 500 newtons para outro operário na margem B. Para isso, ele utiliza uma corda ideal de comprimento L igual a 3 metros, em que uma das extremidades está amarrada ao equipamento e a outra ao pórtico rígido. Na margem A, a corda forma um ângulo θ com a perpendicular ao ponto de fixação no pórtico. O equipamento é abandonado do repouso a uma altura de 1,20 metros em relação ao ponto mais baixo da sua trajetória. Em seguida, ele entra em movimento e descreve um arco de circunferência conforme o desenho abaixo, e chega à margem B. Desprezando todas as forças de atrito e considerando o equipamento uma partícula, o módulo da força de tração na corda no ponto mais baixo da trajetória é dado, considere a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, essa questão ela é muito interessante porque ela não traz somente um assunto na sua resolução, tá certo? Como vocês podem ter percebido aqui no nosso quadro digital, eu já coloquei uma informação sobre a energia mecânica, tá certo? E lá no finalzinho eu trouxe uma outra informação a respeito da dinâmica, ou seja, a respeito do estudo das forças que atuam sobre o sistema, tá certo? Mas por enquanto, vamos analisar o critério da energia mecânica que vai atuar sobre o sistema inicialmente e onde o autor da questão solicita para a gente que é o ponto mais de baixo dessa trajetória, tudo bem? Eu vou pedir para vocês prestar atenção porque eu vou fazer duas marcações nessa ilustração que eu retirei do enunciado, tá certo? Eu vou fazer uma marcação aqui embaixo, tá certo? Essa marcação que vocês estão enxergando é o que vai funcionar para a gente como se fosse uma ideia de referencial, tá certo? E nós vamos também fazer uma outra marcação que vai ser nesse tracejado que a questão já deixou prontinho pra gente, tá certo? Então a questão ela vai se limitar a esse espaçamento que vocês estão vendo, tudo bem? Então, por exemplo, quando a bolinha ela sai da posição inicial, quando ela sai dessa posição que nós podemos chamar de posição A, ela sai do repouso, ou seja, com velocidade inicial zero, ela estava a uma altura de 1,20 metros, né, em relação ao nosso referencial. Já quando a bolinha for chegar nesse ponto aqui mais baixo da nossa trajetória, ela vai ter uma determinada velocidade, só que ela não vai ter mais altura em relação ao nosso referencial, tá certo? Essas informações são cruciais para o desenrolar da nossa questão. Mas antes, eu vou abrir a energia mecânica para vocês, né? Uma das maneiras de calcular essa energia mecânica é fazendo o somatório da energia cinética com uma energia potencial, tá certo? Como que se escreve, como que nós podemos, na verdade, escrever a respeito de uma energia cinética, né? Basta você se lembrar que é o produto da massa, deixa eu colocar aqui de cor azul, é o produto da massa pelo quadrado da nossa velocidade. Tudo isso vai ser dividido por 2, tudo bem? Já a nossa energia potencial, ela se abre em dois casos diferentes, tá? Você pode ter uma energia potencial gravitacional, dada pelo produto da massa, do módulo da aceleração da gravidade e da altura que você se encontra em relação ao referencial adotado, perfeito? E você também tem uma energia potencial elástica, que é dada pela estrutura K, x ao quadrado, tudo sobre 2. Pessoal, mas tem uma notícia boa, né? Eu acho que é uma notícia boa. Essa energia potencial elástica, ela não vai ser utilizada nesse exercício porque nós não estamos visualizando algum tipo de mola, por exemplo, né? Ela só entra quando o exercício trabalha com molas. Então, provavelmente, para essa questão, a gente trabalha apenas com energia cinética e apenas com potencial gravitacional. Fechado? Beleza? Agora a gente pode conversar um pouquinho sobre o sistema ser conservativo, né? De acordo com o enunciado, foi falado para você que todas as forças de atrito, né, se eu não me engano, poderiam ser dispensadas. Então, o que você pensa? A partir do momento que a questão garante essa informação para você, você pode dizer que a energia mecânica ela não sofre mudança, ela é constante, ela é igual em todos os pontos da trajetória, tá certo? Deixa essa informaçãozinha do peso para daqui a pouco, tá? Daqui a pouquinho eu preencho essa informação, mas antes eu vou começar aqui em cima, direto pela energia mecânica inicial, tá? Gente, a energia mecânica inicial é justamente a energia mecânica nesse ponto A. Lembra que eu conversei com vocês? Que nós não tínhamos velocidade, mas nós tínhamos apenas
nós estávamos apenas a uma certa altura, então o que vai acontecer? A energia mecânica inicial ela vai poder ser calculada pelo produto da massa, tá certo? Pelo valor da velocidade inicial ao quadrado, tudo isso aqui dividido por 2, tá? Mais o produto da massa, do módulo da gravidade e da altura inicial. Agora, repara que pelo simples fato dessa partícula sair do repouso, esse termo aqui tem que ser todo zero, né? Tudo isso aqui vai ser zerado. Por quê? A velocidade inicial vale zero, tá certo? Então a nossa energia inicial do sistema, a nossa energia mecânica inicial, ela vai se limitar apenas a potencial gravitacional, tudo bem? Então nós vamos ficar com o valor da massa, né? O módulo da gravidade, que vale 10, e aqui a gente pode colocar também o valor da altura que nós estávamos, que é de 1,2, tá certo? Daí você deve estar me perguntando, professor, por que você ainda não substituiu o valor da massa? Olha, eu sei que lá no enunciado ele fala para você o peso, né? Ele não fala massa diretamente, ele te dá o peso. Mas eu não te aconselho a substituir aqui agora, porque você está de frente para um sistema conservativo. Normalmente, nos sistemas conservativos que não envolvem energia potencial elástica, você pode fazer a simplificação da massa. Daqui a pouquinho a gente vai enxergar isso, tá? Mas por hora, você pode dizer que 10 vezes 1,2 é a mesma coisa do que 12, tá certo? Então a nossa energia mecânica inicial é o produto m multiplicado por 12, beleza? Parte para a próxima, aqui eu fiz um leve errinho de digitação, tá? Eu estou a fim de averiguar a energia mecânica final, tá certo? Corrigido. Então a energia mecânica final desse sistema vai ser o valor da massa, o quadrado da nossa velocidade final, tudo isso dividido por 2, mais a massa multiplicada pela gravidade, multiplicada pela nossa altura. Mas lembrando que quando você está nessa segunda análise aqui, nesse seu ponto B, sobre o seu referencial, você não tem altura, né? Então, se você não tem altura, você pode dizer que todo esse produtório aqui vai ser eliminado, né? Todo esse produto, perdão, vai ser eliminado, vai acabar dando pra gente o valor de zero, porque a altura no ponto B vale zero, tá certo? Então, a nossa energia mecânica inicial, ela vai ser apenas dada pelo produto da massa, pelo quadrado da nossa velocidade, tudo isso sobre 2. Engraçado, né? Eu não pude simplificar ninguém, infelizmente, por enquanto, né? Mas vamos lá. Já que o sistema era conservativo, faz a energia mecânica inicial igual à final, logo você vai me dizer que m vezes 12, né, está sendo igual a m vezes v ao quadrado, né, a velocidade lá no ponto B ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Dá para simplificar alguém, né? Olha só, você pode eliminar essa massa m com essa outra massa m aqui, perfeito? E o que você pode fazer também de diferente nessa situação? Pega esse 2 que se encontra dividindo do lado direito e sobe ele multiplicando com 12. Então você vai perceber que o produto 12 vezes 2, que é a mesma coisa que 24, né, vai estar dando para a gente aí o valor da nossa velocidade ao quadrado. Ter essa informação do v ao quadrado ser igual a 24 é extremamente importante para a última parte do nosso problema, tá certo? Nessa última parte a gente discute de fato sobre a dinâmica em trajetória curvilínea, tudo bem? E aqui eu fiz uma reconstrução da imagem do nosso enunciado, mais uma vez, tá? E aí o que eu vou pedir para vocês perceberem? Ó, eu coloquei uma bolinha laranja, que é justamente como se fosse a nossa esfera, o nosso corpo passando por esse ponto mais baixo da nossa trajetória, tá? Quando esse corpo passa pelo ponto mais baixo da trajetória, visualize que ele fica submetido a duas forças apenas, tá? Uma força de tração, né, que, enfim, tem um fio esticado, né? E temos também uma força peso, que está lá para o centro da Terra. Bom, o que vai acontecer aqui? Nesse sistema, nesse ponto de análise, perdão, nós precisamos verificar a força centrípeta, né? A força centrípeta nada mais é do que uma força resultante, ou seja, é a soma das forças que estão atuando nesse nosso sistema, perfeito? Quais são as forças que estão atuando? Tração e peso. Só que elas estão na mesma direção, mas em sentidos opostos, né? E a força centrípeta, gente, eu já deixei destacado aqui para vocês, ela sempre vai estar orientada para o centro da trajetória, tá? Então, o que você vai pegar aqui para descrever, né, essa sua força centrípeta? Bom, você vai dizer que m, o quadrado da nossa velocidade, tudo isso sobre o raio da trajetória, e do outro lado da equação a gente pode colocar a intensidade da força de tração menos o peso, tá? Então, mais uma vez, fique esperto aí porque
A força resultante, a força centrípeta, é sempre a força que está orientada para o centro, subtraída da força que não está orientada para o centro, que está contrária a ele, tá certo? E aí o que nós vamos fazer agora? Eu preciso saber o valor da massa m desse corpo. E aí eu vou voltar aqui para baixo, ó, para a informação do peso do corpo, beleza? Ele me garante no enunciado que o peso era de 500 newtons, tá? O módulo da gravidade era de 10, então resolvendo-se essa continha aí, você pode averiguar muito bem que a massa do corpo vale 50 kg, tá? Então a gente pode começar de fato aí as nossas substituições. Olha só, a massa de 50 kg é o quadrado da velocidade. A gente também calculou que vale 24. Para nós analisarmos o raio da trajetória, basta você perceber que ele coincide com o comprimento desse fio, né? Então o comprimento do fio também foi dado para a gente lá no enunciado como 3 metros, tá? O grande objetivo agora é simplesmente a gente parar para resolver rapidamente o valor dessa informação aqui, né? Quanto que dá? 50 vezes 24 dividido por 3. Olha só, 24 dividido por 3 dá 8, 8 vezes 50, a gente vai acabar achando, descobrindo aí o valor de... Como a tração nós ainda não conhecemos, aqui eu coloco a letra T, o peso eu já conheço como 500 newtons, tá certo? E agora, para você calcular o valor de T, basta pegar o menos 500 e passar como mais 500 para o lado oposto da equação, 900 newtons, tá certo? E quando nós analisamos as alternativas, a letra E é a que mais combina com a nossa resposta, tá certo? Eu fico por aqui, agradeço bastante a atenção de todos vocês e até o nosso próximo vídeo.